No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mentalidade que você precisa para ser um gestor de tráfego bem sucedido. Presta muita atenção e fica até o final desse vídeo porque eu não vou estar te falando algo que de fato não vai mudar a sua vida. Porque na minha visão, se você quer fazer pelo menos, presta atenção nisso, tá? Pelo menos R$ 10.000 como gestor de tráfego, esse é o caminho que eu vou te entregar. Qualquer pessoa, e aí eu digo qualquer uma mesmo, que aprender isso daqui, que conseguir desenvolver essa mentalidade que eu vou trazer aqui, consegue fazer R$ 10.000, seja como gestor de tráfego, seja como qualquer outra profissão aqui do marketing digital. Mas, de fato, precisa desenvolver essas coisas aqui. Vamos lá. Aqui, primeira coisa que eu deixei, tá? O que você vai fazer para chegar nos R$ 10.000 como gestor de tráfego depende da sua mentalidade. É exatamente a sua mentalidade. Não é coisas técnicas, você não precisa saber muita coisa. Não é apenas, sei lá, ter equipamentos diferenciados, não é nada disso. É você ter uma mentalidade certa, é isso que vai fazer. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora no canal, deixe seu like nesse vídeo, porque aqui eu ajudo gestores de tráfego para negócio local conseguirem viver de gestão de tráfego, aprenderem a viver disso como eu faço. Hoje eu moro sozinho, hoje eu consegui várias coisas por conta da gestão de tráfego e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Exatamente o que eu vivo na prática todos os dias. Aqui eu separei algumas coisas, tá? Mentalidade de vencedor, empreendedor, vendedor e de gestor de tráfego e eu vou abrir cada uma dessas com você, tá? Então eu vou falar de coisas específicas aqui. E, de verdade, não desvaloriza esse assunto. Parece um negócio de coach, parece um negócio de ai, vai me falar mais balela, vai me falar mais coisinhas e tudo mais. Mas não. O que eu vou te trazer aqui são coisas que eu tive que desenvolver para chegar onde eu estou. E eu acredito que qualquer um pode desenvolver isso se tiver clareza que precisa desenvolver isso. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para você. Vamos começar com mentalidade de vencedor. E isso daqui que eu vou te trazer serve para você empreender em qualquer área, serve para você prestar serviço em qualquer área. Mas aqui a gente está falando de gestão de tráfego. Então, primeira coisa, mentalidade de vencedor. Primeira coisa, focado na rotina. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas, elas focam nos resultados. E a gente tem uma tendência, por conta do nosso cérebro, de querer dopamina mais rápido, de querer o resultado. Então, se a gente vai começar, por exemplo, fazer academia, a gente quer sair no primeiro dia de academia estando forte. A gente quer ter shape já no primeiro dia. E a gente sabe que não funciona assim. Isso não acontece, isso é impossível de acontecer. Isso, a gente tá falando da academia, mas em qualquer outra área também é assim. A gente começa a fazer dieta, a gente quer no outro dia estar magro. Se a gente começa a aprender a dirigir, a gente quer no outro dia estar dirigindo. O nosso cérebro, ele é assim. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Porém, você precisa aprender a treinar o seu cérebro para não focar no resultado final, mas focar na rotina, focar no dia a dia, focar no que você precisa fazer. Porque quanto mais você focar no que você precisa ir fazendo, mais você vai estar próximo do resultado. Então a primeira coisa é focar na rotina. Segunda coisa, você precisa focar na disciplina e na constância acima de tudo. Então você precisa fazer todos os dias a mesma coisa. E sim, isso daqui é chato muitas das vezes. Muitas das vezes você não vai estar com vontade de entrar com o tráfego pago, mexer com outras coisas e tudo mais. Mas você precisa fazer isso. Não importa se você não quer, não importa se você não gosta. Você precisa fazer todos os dias a mesma coisa.
quando a gente fala de gestão de tráfego, então você precisa todo dia ver campanha, todo dia você precisa falar com o cliente, todo dia você precisa prospectar cliente. São 3 coisas que é impossível de você fugir. Você precisa todo dia estudar para se desenvolver e se tornar um gestor de tráfego melhor. Não tem como fugir disso. Então, isso exige disciplina e constância. Sempre. Independente se você está afim, se você não está, todos os dias você precisa fazer isso. Terceira coisa. Não existe fracasso, existe teste e validação. O vencedor, pensa comigo, ele pode perder várias vezes, mas isso significa que ele é um perdedor? Não. Até porque, se a gente olha, por exemplo, para o melhor time da Copa do Mundo, que ganhou a Copa do Mundo, tô falando Brasil, tá? As melhores seleções do Brasil, eles ganharam uma Copa do Mundo, mas eles também perderam. Quando a gente fala de atletas que competiram nas Olimpíadas, eles podem ter ganhado essa última Olimpíada, mas eles perderam outras Olimpíadas. Quando eles perderam, aquilo não tornou eles perdedor. Pelo contrário, aquilo mostrou para eles que eles precisavam se dedicar mais, que eles precisavam testar novas coisas, que eles precisavam ter mais disciplina. E, consequentemente, eles se tornaram vencedores. Então, o perdedor, ele não é o que perde, ele é o que desiste. Então, são coisas totalmente diferentes. Você precisa separar perder, o que é perder de fato e o que é ganhar. Perder é quando você desiste. Se você continuar se dedicando, se você, apesar de ter falhas, não conseguir atingir o faturamento que você quer, não conseguir cliente, você se continuar e se dedicar e aumentar a intensidade, você não é um perdedor, você não é um fracassado. Pelo contrário, você está na direção de se tornar um vencedor. E se vencer, você vence todos os dias, quando você faz o que precisa fazer. E por último, disposto a nunca desistir até conseguir. Esse que é o maior problema, tá? Porque as pessoas começam a trabalhar como gestão de tráfego, e aí, se elas demoram para conseguir um cliente, o que acontece? Elas desistem. Se elas demoram para conseguir resultado para o cliente, elas desistem. Se o primeiro cliente abandona elas, elas desistem. Só que você tem que estar disposto a não desistir até que você consiga atingir o que você quer. Isso é o que diferencia o vencedor do perdedor. Então, essas 4 coisas aqui, muitas delas vão funcionar para a mentalidade de empreendedor, de vendedor e de gestor de tráfego. Mas eu estou ressaltando aqui, basicamente, o que mais se sobressai quando a gente pensa na palavra vencedor, quando a gente pensa na palavra empreendedor, e assim por diante das outras. E essas coisas que eu vou trazer, você precisa, sei lá, anota num papel, coloca num bloco de notas para você se desenvolver. Cada uma dessas você precisa desenvolver se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida. Não tem como não desenvolver. Então, aqui a gente falou dessas 4 primeiras. Agora, a gente vai falar da mentalidade de empreendedor. Aqui já muda algumas coisas, tá? E aqui é principalmente para a pessoa que quer ter seus próprios clientes. Eu tenho meus próprios clientes. Eu já trabalhei em agência, mas eu também tenho meus próprios clientes. E aí, você precisa saber separar. São coisas diferentes, habilidades diferentes. Tem habilidades que precisa dos dois, mas são habilidades diferentes. Primeira coisa que o empreendedor ele consegue ter aqui na cabeça dele é a parte que é mais importante de tudo. Vendas e gestão. Ele sabe que essa é a coisa mais importante. Por quê? Porque vendas é o que vai trazer dinheiro para a empresa, que vai trazer caixa para a empresa. E gestão é o que ele vai fazer com o dinheiro que está chegando. Porque imagina assim, se chega caixa, por exemplo, a gente está no mês agora de abril. A gente consegue trazer dinheiro no mês de abril. Mas a gente acaba destinando esse dinheiro para qualquer outra coisa. Se no mês de maio a gente não consegue trazer dinheiro, a empresa quebrou. Porque a gente gastou todo o recurso. Então, é uma balança de trazer muito dinheiro, o máximo possível com as vendas, e administrar isso com a gestão. Essas 2 coisas, elas precisam ser muito bem trabalhadas em qualquer empresa. Sempre precisa de alguém para trazer receita, de alguém para administrar. Segunda coisa da mentalidade de empreendedor. Desenvolver processos. Você precisa desenvolver e aprender a fazer isso, desenvolver processos. E o que é isso? É basicamente quando você cria um processo na sua empresa ou quando você está atendendo, e aqui eu estou falando para quem também atende sozinho, tá? Como gestor de tráfego. Você é autônomo, também pode ser. Então, você cria um processo. Então, por exemplo, o cliente ele acaba de chegar. Como que você faz? Como que você lida com ele? Eu tenho esse processo definido. Então, eu tenho meu processo de onboarding, no qual eu vou fazer determinadas tarefas para receber esse cliente, guiar ele ali da melhor forma para que ele veja que realmente eu trato ele de uma forma profissional. E aqui pode ter vários outros processos. Forma de pagamento, como que você faz para cobrar o cliente? Um outro tipo de processo. Por que isso é importante? Porque
Primeiro, você não fica pensando e perdendo tempo com isso. É automático quando chega um cliente. Segundo, para quando outra pessoa chegar, se você contratar alguém, essa pessoa ela já vai saber como fazer. Existe um processo validado. Então isso é muito importante para que você não perca tempo e sua empresa seja mais produtiva. Você seja mais produtivo também. Terceiro, ninguém constrói nada sozinho. E isso daqui é óbvio que existem fases, vai ter uma fase que você vai precisar trabalhar sozinho e vai ter uma fase que vai ter que chegar um momento que você não consegue trabalhar sozinho se você crescer. E aí você precisa contratar pessoas. E para construir algo grande, por mais que você consiga atingir, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem alto, tá? 30, 40 mil como gestor de tráfego sozinho. Se você quiser expandir e atender um número muito maior de clientes, você vai precisar contratar pessoas. É impossível, literalmente impossível fugir disso. Então você precisa desenvolver essa habilidade de... não é que eu dependa de alguém, mas pessoas envolvidas no mesmo propósito vão chegar muito mais longe, entendeu? E por último, a gente vai falar aqui de cultura. E por que eu preciso falar aqui de cultura? Porque cultura, aí você pode pensar, né? Ah, pra que eu vou falar de cultura agora se eu trabalho sozinho? Não, cultura começa já com você mesmo. Porque a cultura tem muito a ver com você. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que trabalha umas 12 horas. Então, você acorda ali às 9 da... Você começa a trabalhar às 9 da manhã e trabalha até às 9 da noite, por exemplo. Você trabalha 12 horas. Você é uma pessoa que trabalha muito. Provavelmente, quando você contratar pessoas, você vai querer essas pessoas que tenham essa mesma cultura de trabalhar muito. Aqui eu estou te citando um exemplo. E tem várias outras coisas que tem a ver com cultura da empresa que vai muito partir de você. O que você gosta, como você quer que seja, a direção que você quer seguir, coisas do tipo, tem muito a ver com a cultura, com os valores e tudo mais que você segue. Então aqui a mentalidade de empreendedor é uma coisa específica. E agora, fica até o final desse vídeo, pelo amor de Deus. Porque aqui a gente vai falar agora das duas, na minha visão, uma das duas principais coisas que a gente precisa ter e de forma mais específica para gestão de tráfego e para trazer novos clientes de gestão de tráfego. Antes, eu só quero falar para você conferir o link aqui da descrição. Confira esse link da descrição, eu te garanto que você vai se desenvolver e aprender muito. Meu curso está com valor promocional de lançamento de apenas R$ 97,00, no qual você tem do zero ao avançado tudo de tráfego, acesso comigo no grupo do WhatsApp e além disso, template de onboarding no Trello para você organizar os clientes, contratos de gestão de tráfego para você editar, propostas comerciais para você editar e diversas outras coisas de materiais para te ajudar. Então eu recomendo que você vá aqui no link da descrição e confira. Vamos agora para a mentalidade de vendedor. Quando a gente fala de mentalidade de vendedor, a gente consegue separar isso em três coisas. E da onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso com um cara chamado Flávio Augusto da Silva. Ele é um bilionário que veio do zero. Veio classe média bem baixa ali, morava no Rio de Janeiro e tudo mais, numa região periférica. E hoje se tornou bilionário. E ele é considerado uma das maiores personalidades de vendas, não somente porque é considerado, mas também pelos seus resultados. E eu aprendi isso com ele, eu quero te trazer isso daqui porque isso daqui vai mudar a sua vida. Presta atenção, tá? Para você ter uma mentalidade de vencedor e se desenvolver nisso, você precisa desses três atributos. E eu vou falar cada um sobre eles com você, para você aprender e se desenvolver nisso. Primeira coisa, ambição. Não tem como você se tornar uma pessoa bem-sucedida, você ter uma mentalidade de uma pessoa bem-sucedida, se você não tiver ambição. O que é ambição? É vontade de mudar de vida, é desejo de mudar de vida, é desejo de ter coisas melhores, ter coisas maiores, chegar mais longe. Mas não somente porque você fica falando, mas porque você está disposto a pagar o preço que for para você chegar mais longe. Seja porque, por exemplo, você mora numa casa de 2 cômodos, você quer ir para uma casa de 4 cômodos. Seja porque você mora numa casa e você quer morar num apartamento num lugar muito melhor. Seja porque você quer ter piscina no seu apartamento. Seja porque você quer um carro muito melhor. Ou qualquer outra coisa, mas você quer mudar de vida financeiramente. Você quer crescer, você quer expandir, você quer chegar mais longe do que as pessoas da sua família. Isso tem a ver com ambição. E é uma coisa que, como que geralmente a gente desenvolve? Quando a gente está com outras pessoas que nos mostram uma visão em um ambiente diferente. É somente assim. Então você vai para um lugar, vou dar um exemplo, tá? Eu vou para um lugar, começo a trabalhar numa empresa e do nada eu vejo o meu suposto chefe, tô dando um exemplo aqui, tá? Pra ficar fácil de todos vocês entenderem. Então eu vejo um relógio ali e eu falo, nossa, que relógio incrível, eu nunca tinha visto aquele relógio.
pum, despertou algo em mim. Nossa, eu quero esse relógio. Como eu faço pra ter? Então eu não sinto inveja de tipo assim, eu não quero que ele tenha pra eu ter. Não, eu fico admirado, eu falo, nossa, que incrível, um dia eu também vou conseguir comprar esse relógio. Tá, aí que vem a pergunta, o que que ele faz pra ter esse relógio? Eu hoje só atuo como gestor de tráfego. Esse meu chefe, por exemplo, ele estrutura uma agência de gestão de tráfego. Então ele tem vários clientes, ele manja da parte comercial, ele tem todas essas características, por exemplo, que eu falei aqui. E aí eu começo a desenvolver e fazer isso. Então, primeira coisa é a ambição. Não tem como não partir da ambição. Segunda coisa é gestão emocional. Por que gestão emocional? Quando a gente fala de vendas, você vai escutar 100 sim para talvez escutar... Não, eu errei. 100 sim. Se você é assim, todo mundo deve vender. Você vai escutar 100 nãos para ouvir um sim. E isso não é o que eu acho, tá? É o que é. Então você vai ter que ligar 100 vezes, às vezes, para uma pessoa fechar com você. Ou você vai ter que mandar 500 mensagens para uma fechar com você. Só que o que vai fazer com que você não fique frustrado? Porque a gente não gosta de ouvir não. A gente não gosta de ser negado. A gente não gosta de ligar para alguém falar, não, não quero. Ou ser grosseiro com a gente. O que vai fazer isso? Você ter gestão emocional. E o que é gestão emocional? Você ter controle sobre suas emoções. Você não ficar nervoso, você não ficar chateado, você não levar isso pro pessoal. Você entender que ele está falando não para o produto, para o seu serviço e não para você mesmo. E aí, por conta disso, você consegue ter um volume ali de prospecção e conseguir mais clientes. Então, para você conseguir chegar nesse ponto que você quer, você precisa aprender a ter gestão emocional. Gerir as suas emoções. E como você faz isso? Na prática. Isso não tem como você simplesmente aperta o botão, lê um livro e pronto. Não. É conforme você vai vivendo determinadas situações, você ao invés de reagir, você escolhe pensar de forma racional e agir de acordo com a melhor escolha. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai tomando decisões e atitudes melhores. Esse é o segredo. E por último, aqui na parte de vendas, técnica. Técnica é basicamente você aprender a vender. Então, existe uma forma de vender da forma certa. Existem gatilhos mentais. Existem um script correto que vai melhorar a sua taxa de conversão. Existe uma forma de se conectar com a pessoa que está te ouvindo. Existe uma forma de trazer a apresentação do seu produto ou serviço. Existe uma forma de fazer o fechamento. Tudo isso existe uma técnica. E aí existe essa técnica para gestão de tráfego, para vender carro, para vender curso de inglês, para vender qualquer coisa do tipo. Você precisa aprender a técnica disso. E para aprender essa técnica, você vai precisar estudar. Você vai precisar ver o que funciona. Você vai precisar testar e validar. Não é uma coisa ali que tem uma fórmula secreta, uma fórmula mágica. Você precisa de fato se expor para desenvolver essa mentalidade de vendedor, que uma das coisas é a técnica. Então, quando você desenvolve, ou quando você tem a ambição, quando você desenvolve gestão emocional e aprende a técnica, você tem uma mentalidade de vendedor. E um vendedor, eu te garanto, ele nunca fica pobre. O vendedor, ele não consegue mais ser pobre, ele não tem como. Porque ele entendeu que ele consegue trazer recurso, ele consegue trazer dinheiro. Ele faz dinheiro. Independente se está tendo crise, se não está, ele pensa diferente, ele vai atrás do recurso e ele consegue. Então, essa mentalidade de vendedor, ela é muito, mas muito importante mesmo. E por último, a gente vai entrar aqui na parte de mentalidade de gestor de tráfego. E aí, presta atenção, tá? Porque aqui eu vou trazer o feijão com arroz. E se você entender isso, cara, de verdade, eu tô numa comunidade que tem ali cerca de 50 mil gestores de tráfego. Eu te garanto que a minoria entendeu isso daqui. A minoria. Alguns acham que sabe, acham. Mas o que mostra isso são os resultados. A pessoa que entende isso daqui, presta atenção. A pessoa que entende isso daqui que eu vou falar, é impossível ela fazer menos de 10 mil reais como gestor de tráfego. É impossível. Eu tô falando, tá bom, quando estiver começando, tudo bem, mas, sei lá, vamos colocar menos de 5 mil reais como gestor de tráfego. É impossível. E aí eu tô falando aqui, literalmente impossível. Por quê? Vamos lá. Para você ser gestor de tráfego, você só precisa conseguir fazer duas coisas. Você precisa conseguir trazer os clientes, e aqui é através de vendas, ou entrar numa empresa, também vai precisar vender o quanto você é bom nisso. Então, primeira parte, vendas. E depois, quando você já tiver com esse cliente, quando você já tiver nessa empresa, o que você precisa fazer? Você precisa conseguir atender os clientes e gerar resultados.